Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova aqui da UEG de 2013, a provinha de Química. Olha lá, questão 59. As enzimas são moléculas de proteínas que funcionam como efetivos catalisadores biológicos. A sua presença nos seres vivos é essencial para viabilizar as reações químicas, as quais, em sua ausência, seriam extremamente lentas ou até mesmo não ocorreriam. Considerando-se a propriedade desses biocatalisadores, constata-se a seguir. A mioglobina presente no músculo é um exemplo de enzima? Não, pessoal, a mioglobina é uma célula, ok? Presente no músculo, mas ela não tem nenhuma função enzimática, perfeito? As enzimas aumentam a energia de ativação de uma reação química? Não, é o contrário, ela diminui a energia de ativação de uma reação química. Vamos para C? Com o aumento da temperatura, a atividade catalítica atinge um ponto máximo e depois diminui. Olha aqui, ó, trouxe até esse gráficozinho aqui, ó. No início, olha aqui, ó, temperatura quando aumenta, ele chega no máximo e depois diminui, certo? Isso acontece até com a enzima B. Ele aumenta e depois diminui. Por que acontece isso? Porque cada enzima, ela precisa de uma temperatura ideal para funcionar, certo? Então, quando ela chega no seu ponto máximo, com o aumento de temperatura, a temperatura vai aumentando, ela vai descer algum momento, né? Ela pode ser desnaturada, certo? Então, por isso que é a letra C. Olha a D. Essas moléculas alteram a posição do equilíbrio das reações químicas? Não. Catalisadores não altera o equilíbrio de uma reação química. Perfeito? Vamos para a próxima? Questão 60. Atletas de alto desempenho são submetidos a atividades físicas vigorosas e seus músculos requerem uma alta quantidade de energia em baixo suprimento de oxigênio. Nesse caso, o organismo recorre à produção de energia, ATP, adenosina trifosfato, por meio da glicólise anaeróbica. Sob essas condições, na presença de NADH, o piruvato é convertido em lactato, ok? Aqui, ó, piruvato, lactato, conforme mostra a figura abaixo. Então ele coloca aqui uma reação química, onde o piruvato mais o NADH vai formar o que? O lactato e o NAD+, certo? Perfeito? As afirmações apresentadas e as particularidades associadas aos catalisadores da glicose permitem concluir que a reação não produz uma molécula quiral. Essa reação não produz uma molécula quiral. Olha aqui, ó, o lactato, ele é uma molécula quiral. O que é ser uma molécula quiral? É quando o carbono, ele faz ligação com 4 átomos diferentes, distintos. Olha aqui, ó. Esse carbono está ligado o quê? A um hidrogênio. Esse carbono aqui está ligado o quê? A uma hidroxila. E esse outro carbono aqui tá ligado aqui a um metil, um CH3, e esse outro carbono aqui, ó, era para estar ligado com ácido carboxílico, né? Só que aí o hidrogênio aqui ele foi protonado, né, desprotonado, por isso que não é um ácido carboxílico, certo? Perfeito? Então sim, isso daqui é uma molécula quiral. Perfeito? Então vamos lá. Em condições aeróbicas, o piruvato é degradado via cíclico do ácido cítrico? Sim. Se vocês forem ver a via do ácido cítrico, sim, em condições aeróbicas, né, da respiração, ele é degradado, certo? Olha C. Na reação descrita, o piruvato é oxidado? Não. Ele não é oxidado, ok? Não há nenhuma presença de mais um oxigênio, uma perda eletrônica aqui, ok? Só é adicionado o quê? Um hidrogênio. Ele perde essa dupla ligação aqui e adiciona um hidrogênio. Não acontece nada disso. D. O processo é descrito e é conhecido como fermentação alcoólica. E isso daqui não é uma fermentação alcoólica, perfeito? Então só resta a letra B, ok? Vamos para a próxima? Questão 61, ó, essa questão 61 aqui é mais uma questão se você sabe mais de história, ok? Onde uma molécula inorgânica se converte para uma molécula orgânica,
Ok? Olha aqui, questão 61. O rim desempenha um papel importante no corpo do ser humano, funcionando como um filtro eficiente na formação da urina. Dentre os compostos presentes nesse líquido, pode-se citar a ureia e o ácido úrico. Sobre o papel do rim, as etapas de formação da urina e das moléculas apresentadas no texto pode-se constatar o seguinte fenômeno. A ureia pode ser obtida pelo aquecimento do cianato de amônio? Sim, ok? O cianato de amônio é um composto inorgânico, ok? Quando ele é aquecido, ele forma a ureia, que é um composto que? Orgânico, certinho? Olha a B. Antes de ser armazenada na bexiga, a urina passa pela uretra? Ela passa depois, né? C. Na formação da urina, a etapa de absorção ocorre nos tubos renais? Não, né? E outra coisa aqui que a gente pode pegar de exemplo. A gente está numa prova de química, a gente não está numa prova de biologia, certo? O pH da urina é igual a 7. O pH da urina não é igual a 7, né? A gente tem aqui alguns nitrogênios e esses nitrogênios aqui pode trazer o quê? Uma basicidade, né? Uma basicidade para essa ureia aqui. Perfeito? Olha aqui, a ureia foi descoberta por Hilary Hawley em 1773. Foi o primeiro composto orgânico sintetizado artificialmente em 1828 por Friedrich Euler, obtido a partir do aquecimento do cianato de amônio, um sal inorgânico. Perfeito? Então aqui era mais uma historinha, tá bom? Certinho? Ó, e meu inglês é ruim mesmo. Ok? Vamos para a próxima? Questão 62. Ó, uma questão de conhecimento geral, certo? Sobre vitaminas, é um conteúdo de bioquímica, certo? Onde você precisaria saber qual que é a função de cada vitamina, certinho? Vamos lá, ó. Questão 62. As vitaminas são um conjunto de moléculas orgânicas que desempenham dependendo de suas características químicas, papéis distintos, porém importantes para o bom funcionamento do corpo humano. Abaixo estão apresentadas as estruturas químicas de algumas dessas moléculas. Então, a vitamina A, a vitamina C e a vitamina D, tá, ok? Tendo em vista consequências da carência dessas vitaminas e as propriedades de suas moléculas, pode afirmar que a carência de vitamina A leva ao raquitismo infantil? Acredito que não, hein? A carência de vitamina D provoca doenças ósseas? Sim. Sim. Para quem tem problemas ósseos, né? Ter vitamina D é essencial para ajudar. Até que tem algumas pessoas que fazem a suplementação de vitamina D. Até que a vitamina D também há uma história que as pessoas que navegavam e não tomavam sol, elas morriam. Por que elas morriam? Por carência de vitamina D. Normalmente precisa do sol, certo? Para ativar essa vitamina aqui. Perfeito? Vitamina C apresenta o grupo funcional ácido carboxílico. Olha aqui, ó, vitamina C, ácido carboxílico. Não, né? A gente tem aqui um álcool, aqui um enol. A gente tem aqui 2 enol, né? 2 enol. Aqui eu tenho um éster, e aqui agora sim eu tenho um álcool aqui. Certinho? E outro álcool aqui. Em nenhum momento eu tenho um ácido carboxílico. A vitamina C é lipossolúvel. O que quer dizer lipossolúvel? Lipossolúvel quer dizer que ela não se solubiliza em água, ok? E solubiliza em gordura, em lipídios, certo? Lipossolúveis. Não, tem muita hidroxila aqui, né? Tem muita hidroxila. E essas hidroxilas aqui, ó, vão gerar o quê? Polaridade. Então, ela vai sim ser hidrossolúvel, certinho? Vamos para a próxima? Olha aqui, ó. Antes de ir para a próxima, falando para que serve cada vitamina aqui, ó. Vitamina A é um nutriente importante para manter a saúde da visão, fortalecer o sistema imunológico e prevenir o envelhecimento precoce de doenças cardiovasculares. Vitamina C, ou ácido ascórbico, é uma vitamina que atua como antioxidante e fortalece o sistema imunológico, além de estimular a absorção de ferro dos alimentos. A vitamina D é um dos nutrientes mais importantes e é essencial para o organismo. Estima-se que grande parte da população sofra com efeitos de sua deficiência e é bastante conhecida por regular o cálcio e o fósforo na corrente sanguínea, fixando o cálcio nos ossos, sendo assim indispensável para a densidade óssea. Certo? Agora sim, vamos para a próxima?
Olha aqui, ó, mais uma questãozinha que mexe um pouco de biologia, mas a gente está na parte da prova de química, então a gente tem que trazer um pouco de química aqui, né? Então vamos lá. Analisa a tabela do gráfico a seguir, então eles colocam os hormônios aqui, os hormônios femininos, né? Estradiol e progesterona, né? Coloca o LH, FSH, menstruação, estrógeno, progesterona, o folículo ovário. A tabela e a figura acima são relativas às concentrações hormonais durante as fases do ciclo menstrual. Sobre a interpretação das afirmações apresentadas, pode-se afirmar o quê? Ok, então eu tenho que relacionar isso aqui à química. O que pode relacionar isso aqui à química? A concentração, né? A concentração. Perfeito? Olha aqui. A progesterona é um hormônio ovariano apolar encontrado em baixa concentração durante a menstruação. Olha aqui, a progesterona, quando está tendo a menstruação, ela está em baixa concentração. Isso. De 5 vezes 10 elevado a menos 10 gramas por 10 elevado a menos 3 litros. E que se liga a receptores intracelulares. Será que é essa concentração aqui mesmo? Olha aqui, ó. Esse gráfico ele tem que ser dado em quê? Ele está sendo dado em nanogramas por ml, ok? Então, nano é 10 elevado a menos 9, certo? Aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 10. Só que eu preciso encontrar da progesterona. A progesterona aqui, né? Menstrual, quando está na menstruação, 0,5. 0,5, isso aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 1. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 1. Só que como está em nano, vezes 10 elevado a menos 9. Se você somar aqui, vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 10. Então, ok. Mas em ml, prefixo mili, 10 elevado a menos 3. Ok? 10 elevado a menos 3 litros. Isso aqui está certo? Sim. A letra A está certíssima. Ok? Notação científica. Saber os prefixos. Ok? Então, só pode ser a letra A. Vamos para a questão 64. Considere que a determinado sistema contenha uma massa A de um radioisótopo hipotético, cuja meia-vida seja de 45 segundos. Ao transcorrerem 5,25 minutos, a massa do elemento radioativo que estava presente nesse sistema seria igual a... Tá bom, uma questão de radiação, né? Uma questão onde ele tem um tempo de meia-vida. O que é esse tempo de meia-vida? É quando ele perde a metade da sua massa, ok? O tempo é necessário para que uma amostra radioativa reduza a metade. Ok? Então ele coloca aqui, ó, 5,25 minutos e o tempo de meia-vida dele é de 45 segundos. Então eu tenho que fazer uma conversão aqui, ó, 5,25 segundos para 5,25 minutos para segundos. Como é que a gente faz isso? 1 minuto tem 60 segundos. 5,25 minutos. Eu vou ter quantos segundos? Ok? Uma regrinha de 3, só multiplicar por 60. Quando fazer essa continha, você vai encontrar 315 minutos, certo? Encontrado 315 minutos, a gente vai dividir por 45. Por que a gente vai dividir por 45? Para saber quantas vezes ele perdeu essa metade da sua massa, ok? Essa meia-vida dele. Fazendo essa continha, eu vou encontrar 7, né? Não 7 segundos, 7 vezes, certo? Ele vai perder essa massa 7 vezes, ok? Nesse tempo de meia-vida. Então a gente pode falar que a massa, ela pode ser 2 elevado a n, ok? Das quantidades que ele vai perder. Então a massa, ela vai ser dividida por 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, fazendo as continhas, você vai encontrar 128. Ok? Então, vai ser a massa que ele tinha dividido por 128. Letra D. Certinho? Letra D. Ok? Vamos para a próxima? Questão 65. O consumo excessivo de cloreto de sódio pode causar problemas de saúde, como a hipertensão arterial. A fim de reduzir a incidência desse tipo de enfermidade, a Organização Mundial de Saúde, OMS, considera adequado o consumo de no máximo 2 gramas desse sal por dia. A tabela abaixo representa a quantidade de íon sódio presente em 3 alimentos consumidos por um indivíduo em determinado dia.
ok? Então ele coloca aqui o alimento, os íons e o consumo do indivíduo, ok? A quantidade em gramas de cloreto de sódio ingerido por essa pessoa nesse dia será de aproximadamente, ok. Ele quer saber o quanto de cloreto de sódio essa pessoa ingeriu. E ele coloca aqui um dado da massa molecular do NaCl ser de 58,5 gramas por mol. Ok? Então, isso aqui é a minha massa molecular. Perfeito? O que ele ingeriu? Ele ingeriu o alimento A, B e C. Ok? E a cada 100 gramas desse alimento, eu vou ter 1 miligrama de sódio. Ok? Não, a cada 100 gramas? Não, aqui ó. A cada 200 gramas desse alimento, eu vou ter 100... A cada 200 miligramas de sódio, eu vou ter 100 gramas no alimento. Perfeito? Aqui também é a mesma coisa. A cada 310 miligramas de sódio, eu tenho 100 gramas do alimento. E o consumo do indivíduo em grama por dia é de 120, 190 e 20. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer uma regrinha de 3, certo? Olha aqui. 200 miligramas de sódio é presente em 100 gramas de quê? Do alimento. Perfeito? Então, se ele consome 120 gramas, então vai ser uma regrinha de 3 para saber quanto de sódio que ele consumiu. Deu para entender? Então, a gente vai encontrar 240 miligramas, a gente vai encontrar 589 miligramas, ok? E 150 miligramas. Soma tudo, certo? Então, a gente vai ter o quê? 979 miligramas desse consumo, certo? Só que normalmente na química, no SI, a gente utiliza o quê? Em gramas. E aqui é mili. O que é mili? Mili é 10 elevado a menos 3, certo? Então, se você fizer 979 vezes 10 elevado a menos 3, ok? A vírgula vai andar 3 vezes para a esquerda. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai dar 0,979. Posso arredondar, Robson? Pode. Posso arredondar para 0,98 gramas. De quem? De íon sódio. Na. Perfeito? Só que ele quer saber de Cl, não é NaCl. Então, pessoal, pensa comigo. NaCl, ele dissolve em Na mais Cl menos. Isso quer dizer o quê? Que o número de mols, a proporção dessa reação é de 1 para 1. Então, se eu encontrar o número de mols de NaCl, eu encontro, ou de Na, eu encontro o número de mols de NaCl. Perfeito? Então, eu vou pegar os 0,98 gramas que eu encontrei e vou dividir por 23. Por que por 23? É a minha massa molecular do sódio, ok? Então, a fórmula número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Perfeito? 0,98 dividido por 23. Você vai encontrar 0,0426 mol, ok? De Na. Só que, como eu disse, a proporção é 1 para 1. Então, esse número de mols aqui é o mesmo de NaCl, certo? Então, posso refazer a mesma fórmula. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. E onde está N, eu vou substituir o quê? Por 0,0426. É igual a massa que eu quero descobrir de NaCl, dividido pela minha massa molecular que ele deu no exercício, que é de 58,5. Fazendo essa continha, você vai encontrar uma massa de 2,49 gramas. Perfeito? Letra D, ok? Letra D. Certinho? Uma questãozinha de estequiometria um pouco difícil. Não é fácil, ok? Vamos lá? Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão 66. Uma amostra de 25 gramas de carbonato de cálcio impuro foi submetida à decomposição por aquecimento e verificou-se a produção de 5 litros de gás carbônico, que foi medido a 30 graus Celsius e 1 atm. O percentual de carbonato de cálcio presente na amostra é aproximadamente, então ele quer saber o percentual de carbonato de cálcio. Como é que a gente vai encontrar isso? Ele me deu que utilizou 25 gramas de carbonato de cálcio, né? E aqui a gente está em porcentagem. Então, 25 gramas, ele é o quê? Ele é 100%. Então, eu tenho que encontrar essa quantidade de carbonato. Como é que eu vou encontrar isso? Ele está me dando um R aqui, não é? Está me dando um R, está me dando uma temperatura, uma pressão e um volume. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. PV é igual a nRT.
Descobrindo esse N, que quer dizer número de mols, eu consigo encontrar o quê? Eu consigo encontrar a minha massinha de carbonato de cálcio. E ele também aqui, para facilitar minhas contas, ele me dá a minha massa molecular do carbonato de cálcio, que é de 100 gramas, certinho? Então eu tenho que utilizar essa formulazinha, perfeito? Então vamos lá? Olha aqui. Pressão é de 1, o volume é de 5, número de mols é o que eu quero descobrir, R é a minha constante, 0,082, e minha temperatura está em 303. Por que 303? Ele me deu uma temperatura de 30 graus, mas olha que a constante R está em Kelvin, então eu tenho que transformar essa temperatura em Celsius para Kelvin. Como é que eu faço? TK é igual a TC mais 273. Fazendo essa continha, você vai encontrar que TK é igual a 303. Perfeito? Tranquilo? Por isso aqui está 303. Terminando de fazer essas continhas, você vai encontrar 0,2 mol de CO2. Ok? Só que outra coisa que eu também tenho que prestar atenção é na estequiometria. Ok? Olha aqui, ó, CO3. Ok? Ele vai decompor em quem? A gente precisa saber. Ele vai decompor em CO2, né? Em CO2. E vai ter o outro que é o que? O CaO, o óxido de cálcio, ok? Essa reação aqui, ela tá balanceada? Olha aqui, eu tenho um cálcio aqui, 3 oxigênio e um carbono. Tá, sim, então ela é 1 para 1. Isso aqui é muito importante saber se a reação é 1 para 1. Então, se o número de mols do CO2 é 0,2, o número de mols de carbonato também é 0,2, certinho? Então é 0,2. Encontrei o número de mols desse carbonato, ok? Então eu vou utilizar agora essa fórmula, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Ele me deu que a minha massa molecular do carbonato de cálcio é de 100. O número de mols é 0,2. Fazendo essa regra de 3, multiplicando esses dois, você vai encontrar que essa massa é de 20 gramas, certinho? Então, 20 gramas é o que eu tenho, ok? Dividido por 25 vezes 100. Assim eu vou encontrar em porcentagem massa-massa. E a resposta é 80%. Mas também posso fazer assim, ó. 25 é 100%. 20 é quanto? Certinho? Que também dá certo. Você vai encontrar esses 80%. Certinho? Vamos para a próxima? Questão 67. Durante a manifestação das reações químicas, ocorrem variações de energia. A quantidade de energia envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos e dos produtos que serão formados. O gráfico abaixo representa um diagrama de variação de energia de uma reação química hipotética, em que a mistura dos reagentes A e B levam à formação do produto C e D. Certinho? Então a gente tem aqui um gráfico da entalpia, certo? Com base no diagrama no sentido direto da reação, conclui-se que a energia de ativação da reação sem o catalisador é igual a 15 kJ/mol. Não, sem o catalisador é de 60, ok? A energia de ativação é de 60. Robson, mas não é energia necessária? Para sair, ter uma variação de 20 para 60, isso aqui é 40, ok? Então não é 15. Perfeito? A energia de ativação da reação com o catalisador é igual a 40? Não, ela é 35, ok? E essa variação é de 15. Perfeito? A reação é endotérmica? Ó, pensa aqui comigo. Essa é a energia que eu tenho nos reagentes. Para produto, essa energia ela diminuiu, não diminuiu? Então essa reação é exotérmica. Para ser endotérmica, C e D tinha que estar aqui em cima. E eles não tá. Então tá errada. Então a D, a variação de entalpia é igual a menos 30 kJ. Ok, de quem? Da formação, esqueci de falar isso. Então aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho menos 10, né? Para 20 chegar em menos 10 é menos 30 kJ, certinho? Por isso que é a minha letra D, certinho? Então, questão 67 foi. Perfeito? Então é isso, pessoal. Esse foi o vestibular da UEG de 2013. Bem mais complicadinho que os outros. Até mais!